Oi meninas, vamos dar continuidade então do que nós estávamos falando na aula passada. Nós dizíamos sobre diferença entre o empregado e o empregador. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a retenção e o recibo de documentos. Quando nós estamos na área de departamento pessoal, na área de RH, nós nos responsabilizamos em reter alguns documentos dos colaboradores para que possamos fazer a admissão. Mas eu tenho que tomar muito cuidado nesse reter documentos, porque se eu não tiver como provar que eu devolvi esses documentos para o colaborador, pode gerar problemas futuros. Então fala assim, retenção de documentos. A empresa não pode reter documentos de identificação pessoal do empregado, até mesmo se apresentados por fotocópia. Todos devem ser devolvidos. Quando eu pego os documentos para admitir o meu colaborador, inclusive xerox que ele levou para que comprovasse um certificado, que comprovasse um diploma, eu não posso ficar comigo RH. Eu preciso tirar xerox do xerox e devolver essas fotocópia de volta para o colaborador. Se eu estou dizendo que eu não posso ficar nem com a fotocópia, imagine com o original, gente. Aí o problema acaba ficando maior ainda. A empresa terá de realizar as anotações na carteira de trabalho e devolvê-la ao empregado num prazo máximo de 48 horas ou 2 dias úteis. Para os demais documentos, o prazo é de 5 dias, para extrair todos os dados necessários e devolvê-los ao empregador. A retenção dos documentos pela empresa constitui infrações penais, puníveis até mesmo com prisão ou multa. Nossa, imagina você ser preso porque você esqueceu de devolver a carteira de trabalho do colaborador. Mas a lei permite que isso aconteça. Quando eu pego a carteira de trabalho de um colaborador para que eu possa fazer a sua admissão, então eu tenho que fazer essa admissão dele em até 48 horas. Abre-se um parêntese onde fala que se eu não devolver essa carteira em 48 horas, ele pode ir no Ministério do Trabalho e pedir uma multa indenizatória. E quanto que é essa multa indenizatória? Um salário mínimo por dia de atraso. Então eu vou deixar lá minha carteira 100 dias, porque eu vou ganhar uma grana legal. Pode acontecer sim, ou pode acontecer não. Mas digamos que aconteça então, que você consiga aí ganhar uma grana legal. Essa grana, provavelmente, ela não vai vir tudo de uma vez, tá? O empregador tem o direito de parcelar ela em 100 vezes também. E aí você vai recebendo parceladamente algo que, de repente, você imaginaria que poderia comprar uma casa já com esse dinheiro. Mas aí vem o problema um pouco maior para o colaborador. Vou tentar trabalhar em uma outra empresa. E aí, essa empresa pede informação sobre minha pessoa. O ex-patrão pode falar mal desse novo colaborador da empresa? Indiretamente pode. Cabe ao RH dessa nova empresa ter a ética de não transmitir essa informação que foi passada. Mas ele pode falar que é um bom funcionário, mas que de repente acarretou algum problema por falta de entrega de documento. Não falei bem, mas também não falei mal. E aí, isso pode acontecer de você não conseguir trabalhar mais, pelo fato de que você utilizou-se de má fé por causa de uma carteira de trabalho. E na qual você nem ia usar ela para nada, né? Outros documentos, onde precisa estar extraindo algumas informações, podem ser entregues
depois de 5 dias da data da admissão. Aí fala, né, que se caso não aconteça, pode acontecer então essas punições mediante a empresa. Recibo de documentos. Os documentos devem ser entregues no primeiro dia útil de serviço e a empresa deverá gerar um termo de recebimento e devolução dos documentos, constando as datas de entrega e devolução. Estes recibos deverá ser assinado pelo departamento de pessoal e também pelo empregado. Os recibos de entrega de devolução dos documentos, bem como o modelo com a lista de documentos, não seguem um padrão específico ou até mesmo determinado pelo Ministério do Trabalho. Cada empresa pode personalizar seu próprio documento. O que é esse recibo então, gente? Quando eu pego os documentos desse colaborador para que eu possa fazer a sua admissão, eu tenho que fazer um recibo me responsabilizando pelos documentos que estão comigo. Depois de 2 dias que eu já fiz a admissão dele, depois de 5 dias que eu utilizei todos os outros documentos que eu necessitava, eu faço um outro recibo responsabilizando o colaborador que eu estou devolvendo para ele. Então, a princípio, eu me responsabilizo pelos documentos. Se sumiu, a responsabilidade é minha. Depois eu faço um outro recibo dizendo que eu estou entregando de volta tudo aquilo que estava comigo. Por que isso, gente? É uma forma de não ter o disse e não me disse. Sabe aquele, eu te entreguei, mas eu não peguei, mas tá com você, mas não tá. Então, eu tendo um recibo assinado pelo departamento pessoal e pelo colaborador, eu tenho a prova de que eu peguei e devolvi, ou que de repente eu peguei e acabei esquecendo da devolução. Esses recibos, eles não têm um padrão específico. Cada empresa pode montar da forma que ela achar que é mais viável. Eu tenho aqui, então, um modelo que eu peguei da internet, mas que, deixa eu ver se tem outro, não, mas que necessariamente ele não precisa ser exatamente dessa forma, tá? Então, ele começa assim, eu estou dizendo colaborador, tá, gente? Portador da carteira de identidade número tal, CPF tal, recebi em devolução do senhor quem era a pessoa que estava fazendo a sua admissão, tá? Quem era a pessoa responsável em ficar com seus documentos. Então, vai estar o nome da pessoa aí. Gerente da empresa, o nome da empresa que eu estou sendo admitido, com sede na cidade de... Qual é a cidade que eu estou trabalhando? O CNPJ da empresa. E aí fala, os documentos entregues para minha devida admissão na empresa tal. A data em que foi entregue e eu, empregado, assino. Fica 2 vias, tá, gente? Fica uma via para a empresa, na qual ela acaba colocando junto com os seus demais documentos, né, no seu prontuário. Nós vamos falar um pouquinho lá na frente sobre ele. E fica uma via para o empregado. E se o empregado perder esse papel de recibo? Problema dele, tá? O importante é que a empresa tenha essa via para comprovar que realmente foi devolvido todos os documentos pertinentes a esse empregado. Aí tem uma outra questão que perguntam assim, é obrigatório fazer esse recibo? Não, gente. Nenhuma lei condiz que é obrigatório eu fazer um recibo de devolução. Mas, em contrapartida, é para a segurança da própria empresa. Porque aí a gente volta, então, naquilo que a gente disse anteriormente. Se não tem como provar, pode existir aí multas, indenizações e até, de repente, ser preso pelos documentos que eu deixei
na mão das pessoas responsáveis por esse setor.